renovar as nossas forças no Senhor para tomar posse da bênção. Amém? Daqui a pouco você vai receber a unção de fogo sobre o alto da sua cabeça. Daqui a pouco vou ungir você com a unção de fogo. E eu creio que Deus vai te abençoar. E logo depois nós vamos participar das águas, né? Participar da água purificadora, vamos beber dela. E crer que Deus há de manifestar o teu poder. Então preste atenção. Você que chegou aqui nesta manhã, ou você que nesse momento vai nos assistir aí pelas redes sociais. Olha só, vem participar toda sexta-feira durante este mês de outubro, vem participar presencialmente conosco. Você que por alguma razão não pode participar conosco presencialmente, né, por algum motivo, então prepare desde já aí na sua casa um copo com água, deixa aí do lado, participa do momento agora da palavra, e depois da palavra nós vamos participar com um copo com água. Você que está em casa, debilitado, ô pastor, eu queria tanto estar na igreja, mas não posso estar indo por motivos de saúde, então tome posse da bênção, porque Deus pode te alcançar aí onde você está, no nome de Jesus. Fica ligadinho conosco, em ouvir a palavra de Deus, que nós aqui na casa do Senhor também estamos juntos na mesma fé, para Deus nos abençoar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, qual é a palavra de ordem de Deus para nós hoje? Então preste atenção, olha a palavra de ordem de Deus para você hoje. Não desista do seu milagre, amém? Essa é a palavra de ordem. E nós vamos aprender isso com quem hoje? E aonde? Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 5, e o versículo de número 25. Vamos lá então? Marcos, capítulo de número 5. Olha que escolha acertada. Nós estamos falando muito sobre escolhas. Você também que quer ser abençoado, que quer tomar posse da bênção, você quer ver seu milagre na sua vida, então você tem que fazer a escolha acertada para que você desfrute também da bênção de Deus na sua casa. Porque o milagre que você precisa depende da escolha que você faz. Vou repetir: o milagre que você espera, o milagre que você precisa, vai depender muito da escolha que você faz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 5. Isso. Versículo 25, pessoal. Quem achou, diga amém. Qualquer coisa você pode nos acompanhar pelo telão. O texto diz da seguinte maneira. Olha só. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então, 12 anos essa mulher sofria com uma enfermidade. Foram 12 anos que essa mulher padeceu com esse problema. Então, foram 12 anos de sofrimento. Foram 12 anos onde essa mulher simplesmente buscou em muitas portas, mas não encontrou uma solução. Porque olha o que diz o verso de número 26. Diz assim o versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos. Então, olha que coisa, pessoal. Ela foi a muitos médicos, ela padeceu muito, porque talvez ela ouvia de muitos médicos: olha, não tem o que fazer, olha, não há solução, já fizemos de tudo, ou nunca ouvimos falar de um caso tão sério e complicado como o seu. Então, olha aqui, pessoal, muitas vezes nós nos deparamos com essa mulher, às vezes não é só na questão de saúde, não. Há muitas pessoas, às vezes, que estão padecendo, como eu disse, não é só na questão da saúde, tem muitas outras áreas da vida da pessoa. Tem muitas pessoas que estão padecendo com problemas emocionais. Tem muitas pessoas que estão padecendo muito com problemas conjugais. Tem muita gente que está padecendo muito com problemas financeiros. Tem muita gente que tem padecido com muitos problemas e de toda natureza. Pessoas que simplesmente você não pensa, talvez você não imagina a complexidade, às vezes, da dificuldade que a pessoa está passando. E o texto está dizendo que ela havia padecido com muitos médicos. E às vezes a pessoa está lá, padecendo com um problema no casamento, uma luta no casamento. O cidadão está lá, padecendo com um problema com o filho, né, tem problema, às vezes, de vícios, que tem, às vezes, um problema de saúde, como eu falei. Então a pessoa está lá padecendo com um problema financeiro há dias, né, há meses, há anos, que não consegue muitas vezes sair das dívidas, que não consegue muitas vezes limpar o seu nome, aquela pessoa que não consegue mudar de vida, ela tem tudo, e aqui onde é que está, pessoal?
A pessoa tem tudo, às vezes, para prosperar. A pessoa tem tudo para o negócio dela dar certo, mas às vezes ela não consegue. A vida emocional dela. Então, em muitos aspectos, em muitos sentidos, essa mulher aqui está sendo apenas uma referência para muitas pessoas que, independente do seu problema, mas a gravidade é a mesma. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes a gravidade do seu problema é a mesma. Pode não ser, como eu falei, um problema de saúde, mas às vezes é um problema, como eu falei aqui, financeiro, conjugal, ou seja, de que natureza é. Alguém que está ali padecendo porque não consegue se libertar do vício da bebida, não consegue se libertar do vício das drogas, não consegue se libertar do vício da prostituição, e assim sucessivamente. Pessoas que nesse caso estão padecendo muito. E o texto diz que ela havia padecido muito com muitos médicos. E o que acontecia com esses médicos? Médicos que não tinham a solução para o seu problema. Talvez quantos especialistas ela não foi, aí voltando aqui a falar nesse sentido, talvez quantos conselhos, ou talvez quantas pessoas, talvez já não chegou para você, dizendo assim, olha, o médico fulano de tal, vai no médico fulano de tal, procura o médico fulano de tal, que ele é muito bom, procura o médico fulano de tal, que ele é joia, mas aí o cidadão chega lá, e talvez a palavra que ele vai dizer para você, olha, realmente não há o que fazer, ou seja, é uma palavra dura, é uma palavra muitas vezes que vai corroendo a nossa esperança, não é assim, pessoal? Às vezes você vai se deparando com situações que vai corroendo a sua esperança, que vai muitas vezes pegando, pessoal, e enfraquecendo a sua fé. E aí isso, né, vai deixando a pessoa, às vezes, né, sofrendo. A pessoa padece com essa situação. E diz aí, ó, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Então ela investiu, pessoal, ela investiu o seu tempo, ela investiu aquilo que ela tinha, ela investiu a sua esperança, ela investiu a sua fé, ela investiu as suas finanças, porque o texto está dizendo isso, e despedindo tudo quanto tinha, ou seja, tudo que ela podia fazer, ela fez, ao ponto de pegar e simplesmente dizer, eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais como lidar com essa situação, e despedindo tudo quanto tinha, nada aproveitando isso, ou seja, tudo que ela fez, não havia o que, pessoal? Proveito algum. Aonde ela ia, as portas que ela batia, né, que se fechava diante dela, não tinha proveito. Ou por mais que alguma porta se abrisse, naquela porta que ela entrava, ela simplesmente não encontrava o que ela havia buscado. O que ela estava buscando nas portas que se abriam, não tinha a resposta que ela estava necessitando. E aí diz, antes indo o que, pessoal? A pior. A situação só se agravando. Conhece alguém assim? Muitas vezes é assim que a pessoa está. A situação só vai se agravando, a coisa só vai ficando mais difícil, e é aqui aonde entra uma questão importante, que se nós não tomarmos cuidado, a nossa fé pode desfalecer, a gente pode perder completamente a fé, a gente pode simplesmente pegar e deixar de acreditar, irmão. Mas graças a Deus, que por mais que a situação dessa mulher só viesse a piorar, fisicamente falando, porque ela estava com problema de saúde, mas a sua fé continuava inabalável. A sua esperança continuava firme. E aí, olha o que acontece agora, versículo de número 27. E é aqui aonde a coisa acontece. E ouvindo falar de Jesus. Porque aqui é onde eu quero chegar. Agora, meu irmão, aonde verdadeiramente a coisa vai mudar para a vida desta mulher. Porque até então ela não tinha ouvido falar de Jesus. Até então ela não conhecia Jesus. Até então tudo que estava diante dela era o que ela sabia e era o que realmente havia sido apresentado a ela como a solução para o seu problema. Às vezes é alguém, por exemplo, na sua família, às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu filho, que está lá diante de uma situação que foi apresentada. Está lá o cidadão pegando e se afogando na bebida, porque a solução que disseram para ele era aquela. Às vezes você está lá perguntando, fulano, mas por que você bebe? Porque eu estou aqui afogando as minhas mágoas. Porque eu estou aqui simplesmente em desespero, e porque eu estou em desespero. Foi a porta, ou seja, foi a solução que foi apresentada.
Ah, fulano, por que você vive nessa vida, né, nessa situação? Por que foi apresentado para a pessoa? Foi o que falaram para ela, foi o que ela ouviu. E o texto está dizendo que diante de toda aquela situação, diante de tudo que ela havia, né, padecido, agora sim a situação muda, porque alguém fez o quê, pessoal? Alguém falou de Jesus e ela ouviu. E é aqui que é bonito. Eu preguei aqui, nós passamos aqui uns dias atrás, o testemunho da novela da vida real de uma irmã que ela tinha sido desenganada pelos médicos. Os médicos desenganaram ela. E a sua irmã, que era cristã, foi então ajudar a sua irmã e começou a falar de Jesus para ela. Mas ela não queria ouvir, irmão. Ela não queria ouvir falar de Jesus. Mas aí a sua irmã não desistiu, até que a sua irmã pegou e diante daquela situação que ela estava passando, e que ela viu que todas as portas a qual ela havia buscado, a tudo aquilo que ela havia realmente acreditado, não trouxe, não resolveu o problema dela, ela se rendeu então e passou a ouvir. Então isso aqui é importante. O texto está dizendo que ouvindo falar de Jesus, então ela ouviu falar de Cristo, ela ouviu falar daquele que tem nas mãos do poder. Eu gosto de ouvir o testemunho também, por exemplo, da mãe, né, da falecida mãe do pastor Jaime. A mãe do pastor Jaime conta que a mãe dele, né, estava padecendo muito exatamente com o pastor Jaime, que antes do pastor Jaime, né, se converter, ele era um alcoólatra. Aquele alcoólatra que ele dizia que se ele não tomasse uma dose de manhãzinha cedo, ele ficava tremendo, tremendo. Ele só parava de tremer depois que ele bebia. E aí a mãe do pastor ouviu falar de Jesus através de uma pessoa que chegou para ela e disse assim: olha, lá em tal lugar, assim, 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 tal, tal, tem uns irmãos lá, tem uns pastores lá que diz que expulsa demônios, que diz que liberta as pessoas, né? E aí ela pegou e foi, e chegando lá começou a buscar pela vida dos seus filhos, pela sua casa. E a Bíblia diz então que ali, a Bíblia não, o testemunho dela é que graças a Deus, Deus libertou o homem de Deus. Hoje, olha o pastor Jaime, onde o pastor Jaime não está hoje, pregando a palavra. Alguém que simplesmente estava na mão do inimigo, aonde parecia que não tinha solução para aquele problema. Mas quando se ouviu falar de Jesus, o que aconteceu, pessoal? A vida dele mudou. A nossa vida tem que mudar também. Então o texto diz que ela ouvindo falar de Jesus, o que ela fez? Ela buscou então tomar a atitude de se voltar completamente para quem? Para Ele. E é isso que nós temos que fazer hoje. Nós temos que voltar toda a nossa fé e esperança para a palavra de Deus. Você tem que crer verdadeiramente que a única solução para o problema, por mais complexo, por mais difícil que ele seja, por mais impossível que pareça para você, está onde? Está em Cristo Jesus. Está na palavra viva e eficaz do Senhor. Está quando você realmente aprende, através da palavra do Senhor, a tomar posse de todas as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz do Calvário, a tomar posse do milagre que o Senhor já conquistou para você. É direito seu, é direito nosso. E você só precisa se levantar então para verdadeiramente, debaixo da unção que há no nome de Jesus, viver o milagre de Deus. Então ele diz aí, ó, e ouvindo falar de Jesus, o que aconteceu com ela? Quando ela ouviu falar de Jesus, aí ela tomou aqui, pessoal, uma atitude muito bonita aqui, ó. Ela bateu em muitas portas, como eu disse para você, né? Só que nada pôde lhe fazer nada, irmão, nada, 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 nada. Nada aconteceu. Mas algo bonito, irmão, ela fez. Mas ela não perdeu o quê? A esperança. Ela não perdeu a sua fé. E o que ela fez? Ela veio então por detrás da multidão e tocou aonde, pessoal? E tocou nas vestes de Jesus. Então ela tomou a decisão. E aqui o que é bonito, pessoal, de tomar essa decisão. O texto está dizendo que ela pegou e fez isso. Aí olha o versículo 28. Vamos lá. Versículo 28 diz assim, ó: porque dizia, aí aqui, ó, é o que significa tomar posse da bênção. Pastor, como é tomar posse da bênção? Tomar posse é isso aqui, ó. Foi o que essa mulher fez. Primeiro, ela agiu. Então tem coisas que você tem que agir. Não